Meu nome é Márcio, e isso aconteceu em 2007 no sertão da Bahia. Naquela época, a rodovia BR-242 estava passando por uma construção de longo prazo. Eu morava em uma cidade chamada Canudos, onde tudo estava distante e levaria de 15 a 20 minutos apenas para chegar ao posto de gasolina ou ao restaurante mais próximo. Eu frequentava o ensino médio e estava no 3º ano com uma namorada de longa data. Ela morava em Uauá, que era uma longa viagem de carro a partir da minha casa, envolvendo a travessia da rodovia. Minha mãe trabalhava em turnos longos e cansativos e dormia quando chegava em casa, então pedir carona a ela estava fora de questão. Em vez disso, pegava carona no ônibus da minha namorada até a casa dela após a escola, geralmente às sextas-feiras, já que não tinha aula no dia seguinte. No entanto, o problema era voltar para casa, já que havia 15 quilômetros entre nossas casas e eu teria que fazer o trajeto a pé. Conhecia atalhos pela Caatinga que encurtavam meu trajeto em 1 hora. A coisa mais assustadora que me aconteceu não foi no meio do sertão, mas na estrada. Admito que às vezes pegava carona. Geralmente era pego por pais de colegas de escola que me reconheciam, mas num dia, por volta das 18 horas, um homem chamado Carlos parou com uma Kombi vermelha e me ofereceu carona. Aceitei. Assim que entrei, notei que algo estava errado. Ele estava nervoso, parecia anormalmente magro, com as bochechas afundadas e parecia exausto, mas elétrico. Ele ficou me olhando por um tempo que pareceu muito longo, e quando percebi que estava desconfortável, a Kombi já estava em movimento. Ele falava muito, mencionando que tinha um amigo chamado Caetano e falava sobre ele o tempo todo, fazendo perguntas que eu não poderia responder, como se eu o conhecesse ou se gostava da casa dele e se ele me tratava bem. Eu disse a ele que não conhecia nenhum Caetano. Nesse ponto, percebi que ele não estava me levando pela BR-242, que era o caminho normal quando alguém me dava carona. Era literalmente a única rota possível, sem atravessar a Caatinga. Quando perguntei a ele sobre isso, ele me disse que havia muitos carros parados devido à construção e que ele conhecia um caminho mais rápido pelo sertão. Ele realmente seguiu a rota que eu costumava fazer a pé e meu coração afundou. Estava prestes a ficar sozinho no sertão com ele. Ele continuou falando sobre Caetano, enquanto eu procurava algo para me segurar. Encontrei um pequeno chaveiro de fenda no compartimento da porta do passageiro e o escondi na minha mão. Ele mencionou que eu deveria conhecer Caetano e que ele poderia me arrumar muito dinheiro. Eu o assegurei de que não estava interessado, mas parecia que ele não me ouvia. Ele disse que ia me levar para conhecer Caetano novamente e eu disse a ele que estava bem e que estava no ensino médio e não precisava ganhar dinheiro. Olhei para fora e percebi que conhecia a área. Havia algumas casas nessa parte do sertão, espalhadas aleatoriamente, e eu já havia passado por elas antes. Ele virou em direção a uma delas, que ficava mais afastada das outras, e eu sabia que ele iria me levar lá, não importasse o que eu dissesse. Ele dirigiu direto para a casa e estacionou. Ouvi os uivos incessantes de cães quando ele se aproximou e me disse para descer e conhecer Caetano. Estava com medo e conseguia ouvir minha respiração ficando mais alta. Pensei em atacá-lo naquele momento, mas entrei em pânico. Ele saiu do carro e viu o homem alto que era Carlos. Devia ter pelo menos 1,88 de altura e definitivamente estava sob efeito de alguma substância. Se equilibrava como uma criança tentando ficar de pé. Ele deu a volta e abriu minha porta,
e começou a gritar. A casa era típica daquelas construídas no sertão, e estava limpa e bem cuidada. Não parecia assustadora e decadente como você imaginaria. Um homem de estatura média saiu. Ele era mais velho, talvez na casa dos 60 anos, com barba branca no rosto e cabeça raspada. Ele olhou para mim e não desviou o olhar quando disse a Carlos para ir para dentro. Carlos me perguntou o que eu queria e eu disse que queria voltar para casa. Ele me olhou e apontou para o portão e mandou eu sair. Eu fiz isso. Caminhei até o portão e assim que me senti seguro, comecei a correr. Só parei quando pude. Peguei meu celular pré-pago e liguei para a polícia, contando tudo o que havia acontecido. Algum tempo depois, cheguei em casa e sentei na minha cama, atordoado e sem saber o que fazer. A polícia não me deu mais informações sobre aquilo. Depois daquele dia, não contei para minha mãe ou namorada, não queria que eles me dessem sermão por isso. Depois disso, eu ainda pegava o ônibus para visitar minha namorada, mas me certificava de ter um meio seguro de voltar para casa depois, ou pelo menos aprendia os horários do ônibus público. Nunca peguei carona novamente, mas ainda lembro como meu coração batia forte e o medo do que poderia ter acontecido. Sou um profissional que sempre esteve acostumado a dirigir durante a noite. Trabalhando como representante de vendas, meu trabalho frequentemente me levava a cidades distantes. As estradas, muitas vezes solitárias e pouco iluminadas, eram minha rotina. Em uma noite específica, por volta das 23 horas, eu estava a caminho de uma cidade no interior após uma reunião de negócios. Eu estava cansado e queria chegar logo, então decidi seguir uma rota alternativa mais rápida. A estrada era realmente deserta. Apenas a luz dos faróis cortava a escuridão. Perto da meia-noite, percebi uma luz piscando no retrovisor. Era um carro que vinha em alta velocidade. Rapidamente, ele estava colado à minha traseira, fazendo sinal para que eu desse passagem. Em uma estrada como aquela, sem acostamento e em completa escuridão, achei melhor não arriscar ultrapassagens. Porém, o motorista atrás de mim parecia impaciente. Começou a fazer manobras perigosas, como se quisesse me forçar a parar. Meu coração começou a acelerar. Lembranças de histórias sobre assaltantes e serial killers em estradas desertas inundaram minha mente. Decidi acelerar, tentando colocar distância entre nós. No entanto, o carro continuou na minha cola. Em um determinado momento, o carro atrás de mim desligou os faróis. Foi um momento de completo pavor. A sensação de estar sendo caçado em uma estrada solitária era quase insuportável. Os quilômetros se arrastavam. Cada curva, cada morro parecia interminável. E então, vi uma placa indicando um posto de gasolina a 10 quilômetros. Era minha chance de buscar ajuda. Mas, ao se aproximar do posto, algo ainda mais terrível aconteceu. O carro de trás acendeu novamente os faróis, revelando no para-brisas traseiro um rosto masculino distorcido em um sorriso macabro. E pior ainda, percebi que ele estava segurando algo que parecia ser uma arma. Aterrorizado, acelerei o máximo que pude, rezando para que o posto de gasolina estivesse aberto. Felizmente, ao me aproximar, vi as luzes do posto acesas e vários caminhões estacionados. Pisei fundo no acelerador e entrei no posto em alta velocidade, freando bruscamente próximo à loja de conveniência. Corri para dentro, gritando por ajuda. O atendente e alguns caminhoneiros saíram para ver o que estava acontecendo. O carro que me perseguia entrou no posto lentamente
com os faróis ainda acesos. Mas, para minha surpresa, ele não parou. Apenas diminuiu a velocidade, passou pelo posto e continuou seu caminho, desaparecendo na escuridão da estrada. Os caminhoneiros e o atendente ficaram ao meu lado tentando me acalmar. Contei-lhes sobre a perseguição e sobre o homem com a arma. Após alguns minutos, tentei me acalmar e agradeci pela ajuda. Decidi que seria mais seguro passar a noite no posto e seguir viagem ao amanhecer. Na manhã seguinte, continuei minha jornada, ainda abalado pelo ocorrido. Mas uma coisa era certa: nunca mais pegaria aquela estrada à noite. Quando eu tinha 12 anos, tive o que acredito ter sido a última festa do pijama da minha vida. Foi na moradia da avó do meu amigo Valentim, que tinha uma casa muito antiquada, que agora, olhando para trás, me dá arrepios só de pensar. Eu já tinha ido lá algumas vezes, mas nunca havia dormido lá. A avó dele tinha um quarto de hóspedes com 2 camas de solteiro, o que parecia perfeito para uma festa do pijama. Além disso, havia um parque conectado ao quintal, onde brincávamos de esconde-esconde durante o dia. À medida que escurecia, a avó dele nos chamou para dentro de casa para jantar. Ela fez almôndegas com molho e imploramos para que ela nos deixasse voltar lá fora após comer para brincar de pique-esconde no escuro. Eventualmente ela permitiu, já que o quintal dela basicamente se conectava ao parque, com a única barreira sendo um monte de árvores, sem cerca. A área de jogo ia desde o quintal até um certo ponto do parque, além das árvores. Começamos o jogo comigo sendo o caçador. Basicamente, eu tinha que encontrar o Valentim e mirar a lanterna nele para pegá-lo. Comecei uma contagem regressiva de 30 para dar a ele tempo para se esconder e em seguida saí da casa da avó dele para começar a procurar. Verifiquei alguns dos lugares óbvios de esconderijo imediato, como embaixo das mesas, atrás das cadeiras e perto do galpão. Parecia que o quintal estava vazio até agora. Ouvi alguns ruídos vindo da direção das árvores na frente do parque. Apontei minha lanterna para a floresta, revelando alguém alto, coberto da cabeça aos pés com o que parecia ser um lençol gigante. Quando minha lanterna iluminou a figura, ela se virou para me encarar, e pude perceber isso porque havia 2 buracos para os olhos e um pequeno buraco para a boca no lençol. O que diabos eu estava olhando? Chamei o nome do Valentim, perguntando se era ele, embora não tivesse ideia de onde ele poderia ter conseguido aquele lençol. Subitamente, não tive muito tempo para pensar nisso, porque o Valentim saiu das árvores gritando para eu correr para dentro de casa. Quem quer que estivesse sob aquele lençol não era o Valentim. Corremos para contar à avó dele, cuja reação foi trancar todas as portas. Ela nos confortou dizendo que estaríamos seguros dentro de casa. Naquela noite, no quarto de hóspedes do andar de baixo, nós 2, cada um na sua cama, ficamos acordados conversando até por volta da meia-noite. Ouvimos alguns barulhos vindos de cima e nos perguntamos se era a avó do Valentim, já que o quarto dela ficava no andar superior. Nós presumimos que era ela e esquecemos isso, eventualmente adormecendo. Na manhã seguinte, a avó do Valentim bateu na porta do quarto de hóspedes por volta das 8 da manhã e entrou. Ela estava perguntando qual de nós tinha aberto a janela no outro quarto de hóspedes no andar de cima e deixado entrar todo o ar frio. Nós dissemos que nenhum de nós havia feito isso. Entretanto, ela, parecendo bastante zangada, nos levou até o quarto de hóspedes no andar de cima e apontou para a janela aberta e a cama desfeita. Insistimos na nossa versão,
mas ela permaneceu incrédula. Em seguida, ela pegou um lençol sujo jogado na cama. Ela cheirou o lençol e ficou chocada com o cheiro aparentemente horrível dele. Eu disse, espere, e pedi a ela para esticar o lençol na cama. Ela fez isso e foi quando eu vi os 3 buracos no lençol. Os buracos para os olhos e a boca. Foi nesse momento que eu e o Valentim percebemos e contamos a ela sobre a pessoa nas árvores, sob o lençol. Imediatamente ela nos fez sair da casa com ela e irmos para a casa ao lado, onde chamou a polícia. Quando a polícia chegou, 2 oficiais vasculharam a casa, enquanto a avó do Valentim ficou na frente com um 3º policial. Ninguém foi encontrado dentro da casa, mas a entrada foi muito fácil de descobrir. Quem quer que tenha sido pulou da varanda nos fundos, onde conseguiu abrir facilmente a janela e entrar. Nada parecia ter sido roubado ou quebrado, graças a Deus. Eu não tive que passar outra noite lá, nem o Valentim. Na verdade, os pais dele tiveram a avó dele ficando com eles por alguns dias, só por precaução. A parte mais assustadora é pensar que quem quer que fosse nunca saiu da casa e que a polícia pode ter ignorado o local onde a pessoa estava se escondendo. Meu nome é Roberto. Durante anos, fui caseiro de uma das fazendas da minha cidade. Todas as sextas-feiras, após acabar meu trabalho, eu caminhava até a cidade para comprar suprimentos e aproveitar para visitar alguns amigos. Geralmente, ficava até mais tarde jogando cartas e tomando uma cerveja no bar do Joaquim. E depois, tinha que fazer o caminho de volta, passando pela encruzilhada. Na maioria das noites, tudo era tranquilo, mas em uma noite específica, tudo mudou. Lembro-me de que era uma sexta-feira de lua nova, o céu estava nublado e muito escuro. No bar, os amigos comentavam sobre um fugitivo da cadeia que havia sido visto nos arredores da cidade. As pessoas estavam apreensivas, mas eu, já meio alcoolizado, não dei muita atenção. Quando decidi voltar para casa, Joaquim, o dono do bar, me ofereceu uma carona, mas eu recusei. A noite está boa para uma caminhada, eu disse, tentando esconder o fato de que não queria que ele visse o quanto eu havia bebido. Comecei minha caminhada, e quando me aproximei da encruzilhada, um som diferente chamou minha atenção, um sussurro, como uma conversa abafada. Parei e tentei identificar a direção do som. Parecia vir de uma das estradas que cruzavam a encruzilhada. Resolvi acelerar o passo, querendo passar logo por ali e chegar em casa. Mas à medida que me aproximava, o sussurro ficou mais alto e claro. Pude ouvir uma voz masculina e uma feminina discutindo. Instintivamente, busquei um lugar para me esconder e observei. Vi a silhueta de um homem e uma mulher sob a fraca luz de um poste que ficava próximo à encruzilhada. A discussão parecia intensa. O homem, mais alto e robusto, segurava o braço da mulher com força. Meu coração acelerou. Pensei em voltar e buscar ajuda, mas algo me dizia que eu precisava agir rápido. Lembrando-me da história do fugitivo, um calafrio percorreu minha espinha. Tentei me aproximar sem ser notado. No chão, encontrei uma pedra de bom tamanho. Segurei-a firmemente, tentando criar coragem. Estava quase ao lado deles quando tropecei em um galho seco, chamando a atenção do homem. Ele soltou a mulher e veio em minha direção, mas eu estava pronto. Com toda a força que consegui reunir, atirei a pedra em sua direção, atingindo-o na cabeça. O homem caiu no chão, inconsciente. A mulher, assustada, correu até mim, agradecendo efusivamente. Ela se apresentou como Mariana e contou que o homem a havia abordado na cidade,
obrigando-a a acompanhá-lo. Era, de fato, o fugitivo que todos comentavam. Juntos retornamos à cidade e acionamos a polícia. O fugitivo foi capturado e Mariana ficou a salvo. Os anos se passaram e me mudei da cidade. E sempre que conto essa história, faço questão de dizer: não são os lugares que são assustadores, mas sim as pessoas e as situações que enfrentamos. Em outubro de 2019, quando eu e meus amigos servíamos no exército, um deles me contou sobre uma estrada famosa por ser assombrada. Diversas lendas rondavam essa estrada, histórias de um espectro que batia nas janelas, marcas de mãos ensanguentadas em placas e relatos de caroneiros espirituais. Mas a lenda que importa para esta história é a da caminhonete fantasma. A lenda conta que, nos anos 60 ou 70, um homem sofreu um acidente devido à alta velocidade em um trecho sinuoso da estrada. Agora ele assombra a estrada, tentando competir com as pessoas até a morte. Meu amigo disse que já tinha ido lá várias vezes, mas nunca havia acontecido nada de estranho. Mas, já que era outubro e todos buscávamos uma aventura assustadora, resolvemos ir bem tarde, por volta das 1h da madrugada de segunda-feira. Éramos 5 no carro, incluindo eu. Um amigo mencionou que um colega de escola havia morrido ali e que existia uma cruz na estrada em homenagem a ele. Como alguns dos caras precisavam fazer xixi, paramos onde estava a cruz para que eles pudessem ir enquanto o resto de nós olhava para a cruz. Estava extremamente escuro lá fora e completamente silencioso, exceto pelos nossos passos na grama e as palavras que trocávamos. Ficamos do lado de fora por apenas alguns minutos antes de, do nada, um carro surgiu ao virar da estrada e passou por nós. Meus amigos fizeram uma piada dizendo que deve ser a caminhonete. No entanto, assim que o carro passou completamente por nós, vimos que as luzes traseiras eram realmente de uma caminhonete. Nesse momento, todos nós corremos de volta para o carro. Quando todos estávamos dentro e começando a dirigir, a caminhonete estava bem atrás de nós, nos seguindo. O motorista da caminhonete não estava brincando, ele estava muito próximo de nós. A lenda diz que se você tentar acelerar, você morre. Então dissemos para minha amiga dirigir na velocidade limite pelo resto da estrada. A caminhonete estava tão perto que, a certa altura, o motorista até apagou os faróis, o que foi muito estranho, considerando como estava escuro do lado de fora. Eles poderiam facilmente ter nos atingido sem poder ver. Quando finalmente chegamos ao final da estrada e estávamos prestes a virar, a caminhonete parou, deu meia volta e começou a dirigir na direção oposta. Não sei se a lenda da caminhonete fantasma tem fundamento real ou se é inspirada em algum caso peculiar, mas a forma repentina como aquele carro apareceu foi intrigante. Estava tão silencioso lá fora que teríamos ouvido muito antes se ele estivesse se aproximando. Além disso, que tipo de pessoa estaria em uma estrada rural à 1h de uma segunda-feira? Eu, pessoalmente, acredito no paranormal, então acho que era um fantasma, mas tento não impor minhas crenças às outras pessoas.